Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Paulo e Barnabé fizeram um maravilhoso trabalho missionário entre os gentios. As pessoas ouviram o evangelho do Cristo ressuscitado, a palavra da salvação, viram grandes e maravilhosos sinais e fizeram uma experiência transformadora pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Mas algumas pessoas desceram da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos gentios que eles deveriam circuncidar-se para que eles pudessem ser salvos. Essas pessoas sequer passaram pelas dificuldades que Paulo e Barnabé passaram, não estavam na vida e no cotidiano daqueles irmãos e irmãs. Era muito fácil para essas pessoas se apresentarem com dogmas, com ideias da tradição, porque eles não viram na prática o poder transformador do Espírito Santo na vida desses irmãos e irmãs. Agora, eles estão trazendo contenda e perturbação, e tudo isso em nome da tradição. Paulo e Barnabé teve uma grande discussão com eles. O texto diz não pequena discussão. Era um assunto delicado, pois tratava-se da vida das pessoas e não de um conjunto de ideias e de suposições a respeito da fé. O Evangelho não são apenas palavras bonitas que conseguem estabelecer uma lógica perfeita entre as ideias. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz: por que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que Paulo vai dizer: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2, 4. E é bom se lembrar também, em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 17, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Então Paulo e Barnabé perceberam que não seria frutífero ficar discutindo essas questões diante dos irmãos, e decidiram buscar o apoio da igreja de Jerusalém. E ao fazerem a viagem para Jerusalém, eles também aproveitaram a oportunidade para falar a respeito de tudo que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E olha, o resultado foi uma grande alegria no meio de todos os irmãos e irmãs. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles contaram tudo o que estava acontecendo aos apóstolos e os presbíteros, de como Deus estava trabalhando de forma maravilhosa no meio dos gentios e como aquelas pessoas já tiveram uma experiência fantástica de transformação e de salvação pela presença do Espírito. Mas, no entanto, mesmo na igreja de Jerusalém, aquela igreja que no início de Atos dos Apóstolos viu o Espírito descer de forma maravilhosa, aquela igreja que anunciava com força e com sabedoria através de sinais e de prodígios o Evangelho da salvação, que viu tantas coisas extraordinárias acontecerem no poder do Espírito Santo, ainda assim, naquele lugar havia um grupo de pessoas
que Lucas diz que eram da seita dos fariseus, que haviam crido também, pelo menos de boca, mas ainda estavam fixados na importância do cumprimento da lei de Moisés. Mas a verdade é que agora, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, conforme 2 Coríntios 5:17. A igreja, cheia do Espírito Santo, é, portanto, lugar de coisas novas. O Evangelho produz novidades. Bom, é preciso que nós também consigamos perceber o nosso lugar na vida da igreja. Podemos fazer parte do grupo de pessoas que se assemelham à seita dos fariseus, estarmos presos no passado, nas coisas que em algum momento deram certo, um saudosismo, por assim dizer, mas que não conduz ao crescimento e ao aperfeiçoamento e nem ao discipulado. Mas podemos também estar juntos com Paulo e Barnabé, no grupo daqueles que percebem que o Espírito Santo traz novidade, salvação e vida abundante. De todo jeito, é preciso buscarmos o diálogo, para que dessa forma também possamos testemunhar, mesmo na divergência de pensamento, o nosso compromisso com o Evangelho. Era isso que Teófilo deveria aprender, que eu aprendo e que você e a sua família podem aprender também. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as profundas e divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.